Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Café com Cura. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante: batalhas espirituais. Amados, o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina. Muitas pessoas não acreditam, acham até nós, os que conhecemos a palavra, que somos fanáticos, religiosos, que inventamos, que são coisas da nossa cabeça, mas o mundo espiritual, ele é muito real. Eu mesma já vivi muitas situações que, meu Deus, se eu fosse contar aqui, precisaria de mais de um vídeo. Inúmeras situações espirituais que eu já vivi na minha casa. E não só na minha casa, mas em muitos lugares. As batalhas espirituais, elas são reais. Por isso nós precisamos estar sempre atentos, sempre revestidos pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, buscando sempre uma vida de oração e buscando sempre fechar as brechas. Porque toda brecha é uma legalidade para o inimigo entrar na nossa casa, entrar na nossa vida. E uma das provas de que o mundo espiritual ele existe está aqui em Mateus capítulo 17, onde o Senhor Jesus faz ali uma cura, uma libertação em um jovem que estava possesso. Essa passagem nos mostra que as batalhas espirituais, elas são reais. O texto fala que estava ali um jovem lunático, que sofria muito, que se jogava no fogo, se jogava na água, estava possesso de muitos demônios. E o pai dele se aproximou de Jesus no meio daquela multidão e pediu ajuda, e falou: ajuda o meu filho. Eu já não sei mais o que fazer. Eu até apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então fica bravo com os discípulos e ele fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus estava aqui bravo com os discípulos porque essa situação mostrava um despreparo dos discípulos, né? Os discípulos foram procurados por aquele homem com aquele filho possesso e os discípulos não puderam resolver aquela situação. E o Senhor Jesus nos mostra aqui duas questões: o porquê que os discípulos não puderam resolver aquela situação, por que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. Uma demonstra falta de fé, talvez eles não acreditavam que eram capazes o suficiente para fazer aquela libertação. Faltava fé. E Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. E também esse texto nos demonstra uma falta de autoridade dos discípulos, talvez uma falta de maturidade ali, de entender o que era aquela situação. Jesus fala mais aqui na frente: mas essa casta de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a gente consegue ver um despreparo dos discípulos. Faltava fé, talvez eles não acreditavam que tinham autoridade suficiente para expulsar aqueles demônios, sendo que Jesus já havia dado autoridade a eles. Jesus já havia mostrado como se faz. Mas também faltava o preparo, faltava oração, faltava jejum, porque há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Às vezes tem cenários na sua casa que você está vivendo, de contendas, de confusões, que são confusões que não acabam. Parece que tem um pé de pimenta plantado dentro da sua casa. É muita briga o tempo todo, muita briga. Não há paz. Ei, não é normal um lar viver debaixo de contendas. Não é normal você chegar numa casa e você ver uma casa tomada por confusão, todo mundo nervoso, todo mundo gritando, todo mundo se ofendendo e aquele peso, aquela opressão. Não é normal. É preciso fazer uma oração forte ali naquele lugar. Deus está nos exortando aqui a nos preparar para as batalhas espirituais que nós vamos sofrer no dia a dia. Usando a fé, crendo que tudo é possível se você tiver fé. Ele falou aqui. Mas também nos mostrando que há certas batalhas espirituais que nós vamos vencer com jejum e com oração. Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida que você está só patinando no gelo, não consegue sair do lugar.
A vida não consegue prosperar. Na sua casa está tudo quebrando, está tudo se desfazendo, tudo se decompondo e você não entende. Você é fiel ao Senhor, você está na presença do Senhor, mas as coisas não estão fluindo. Pode ter certeza que há uma batalha espiritual ali, que é necessário uma oração, é necessário uma intervenção espiritual. Deus quer que te dá entendimento hoje, amados, sobre como vencer as batalhas espirituais da sua casa. O café com cura é ministrar cura sobre a sua família, é restaurar a sua família, é restaurar a sua casa. Mas você precisa entender isso, que o mundo espiritual ele é real. Eu não estou dizendo aqui essa palavra para você ficar com medo de demônios e querendo saber qual é o demônio, o que está agindo na sua casa. Não, isso não cabe a nós. Porque essa guerra espiritual, ela pertence ao Senhor. Só um espírito pode guerrear contra outro espírito. Nós, seres humanos, não podemos guerrear contra Satanás. Só Deus pode guerrear. Porque Satanás é um espírito. Só o poder de Deus pode derrotá-lo. Mas, por meio da fé, nós temos autoridade para repreender as forças dele dentro da nossa casa. Então, no vídeo de hoje, Deus está querendo te dar uma direção, um entendimento do que está acontecendo na sua casa. Às vezes você não está entendendo, porque os seus filhos estão perturbados. Às vezes são filhos que só ficam trancados dentro do quarto, não conversam, estão retraídos. Às vezes um inimigo plantando uma depressão, um abatimento, e você não está entendendo. Repreenda. Ei, Deus está te dando autoridade através desse vídeo hoje, para guerrear na sua casa, pela sua família. Ei, Deus está querendo te dar autoridade. Comece a jejuar. Entre em propósito de jejum, de oração pela sua casa, pela sua família, para quebrar essas correntes, esses grilhões, esses principados e potestades que têm se levantado contra o seu casamento. Tem pessoas aqui que às vezes têm sonhos de prostituição, não entendem, é só dormir e vem aqueles sonhos, muitos sonhos malignos, sonhos de prostituição, não consegue vencer. Ei, entra em oração, isso é uma perturbação espiritual. Há demônios que se alimentam disso, há demônios que se alimentam de sonhos assim, sonhos de prostituição que vêm nas madrugadas, querendo fazer você ter experiências pornográficas através de sonhos. Isso é maligno, repreenda. Eu sei que é difícil falar de coisas espirituais porque nem todo mundo compreende, mas estou falando de uma forma contextualizada na Bíblia. E Jesus nos mostrou, batalhas espirituais existem. Por isso nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. Os discípulos aqui estavam despreparados para expulsar aqueles demônios daquele rapaz. Muitas vezes você, dentro da sua casa, você está despreparado. E o ambiente espiritual está ali, ó, uma grande bagunça. E você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está falando, ei, toma uma posição dentro da sua casa. Você mulher, você homem, você mãe, você pai, assume uma posição dentro do seu lar. Comece a orar dentro da sua casa. Repreenda as opressões malignas, repreenda as manifestações malignas. Comece a jejuar, comece por meio da fé, abençoar a sua casa, consagre a sua casa, consagre os seus filhos. Vai no mercado, vai fazer uma compra, consagre suas compras. Comprou uma roupa, consagre suas roupas. Consagre tudo que entrar na sua casa. O mundo espiritual, ele é muito real. Ontem eu estava na casa da minha mãe e a minha irmã mais velha mora em cima da casa da minha mãe. Eu estava conversando com a minha sobrinha, ela vai fazer 4 anos, e ela começou a falar umas coisas e o Senhor me incomodou para prestar atenção, que não era uma coisa inventada da cabeça dela, era uma experiência que ela havia passado. E ela estava falando daquele jeitinho dela, falando embolada, aprendendo ainda muitas palavras, e ela falava, titia, ontem eu acordei e minha mãe não estava aqui em casa, porque a mãe dela às vezes está tomando café da manhã com a minha mãe lá embaixo. E ela falou, eu acordei assustada, porque tinha um monstro dentro do meu quarto. E ele correu para debaixo da minha cama e eu comecei a gritar. E eu falava, mamãe, mamãe. Mas a minha mãe não me escutava, porque ela não estava aqui. E ela falou, tia, o monstro estava debaixo da cama. E ele falava, não tenha medo, eu não vou te fazer mal. Eu sou um monstro bonzinho, mas ele era muito feio e eu fiquei com muito, muito medo. Ela falando. Mas aí eu comecei a clamar por Jesus, e eu falava, Jesus, Jesus, me ajuda, me ajuda. E aí, tia, o Espírito Santo, ela falando desse jeito, o Espírito Santo desceu no meu quarto.
E aquele monstro ficou com medo do Espírito Santo. Oh, aleluia! E ela falando. Jesus e o Espírito Santo falou: saia deste lugar, porque ela é minha. Você não tocará nesta criança. E ela contando. E aí, tia, o monstro fugiu. E o Espírito Santo falou: não tenha medo. Eu cuido de você. Eu protejo você contra todo o mal. E eu agradeci ao Espírito Santo. E Jesus subiu para o céu. E o monstro foi embora e eu não tive mais medo. E aí eu desci para tomar café na casa da minha avó. Olha só, gente, que experiência essa criança teve. As crianças têm os olhos espirituais abertos. Muitas crianças têm. Muitas vezes você não entende o terror noturno que o seu filho está vivendo. Essa criança não dorme, não tem paz para dormir. Ou às vezes o seu filho adolescente não tem paz para dormir. Pode investigar, pode orar a respeito. As crianças têm os olhos espirituais, os animais têm os olhos espirituais abertos, eles veem muitas coisas que você não vê. Por isso a importância de estar sempre orando pelos seus filhos. Por isso estar sempre orando na hora de dormir, consagrando a sua casa. Ei, Deus está querendo, eu não estou aqui trazendo esse vídeo para te trazer medo, não, mas para te provar que o mundo espiritual existe. Por isso você precisa estar sempre orando. Feche as brechas da sua casa, consagre a sua casa, consagre a sua família. Ei, esteja sempre em oração, sempre consagrando a sua noite, a noite dos seus filhos, a hora de dormir, a hora de ir à escola. A nossa vida é de oração. A Bíblia fala: orai sem cessar, porque o inimigo está ao nosso redor, bramando como um leão, doido para nos tragar. Até a minha casa, que eu que vivo de oração, quando eu abro alguma brecha, quando eu não estou muito bem, eu começo a sentir um peso espiritual, uma opressão. Eu já sei que o inimigo está querendo agir, eu já começo a orar, eu já começo a repreender, eu já começo a consagrar minha vida ao Senhor. A nossa vida tem que ser assim, amados, de muita oração. Através desse Café com Cura de hoje, Deus está te ensinando a como vencer as batalhas espirituais da sua casa e a ser sensível a ela. Você precisa entender o que está acontecendo e colocar diante de Deus. Peraí, não, essa confusão não é normal. O inimigo está agindo aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou orar nisso aqui. Eu vou orar na minha casa. Eu vou orar na minha família. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Não brinque, não negligencie o mundo espiritual. Não estou falando para você ter medo, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Ele nos protege, nos guarda de todo o mal. Mas estou falando para você ficar vigilante. E através de uma vida de oração, vivendo a palavra, fechando as brechas, andando em justiça e integridade na palavra de Deus, o inimigo não vai ter poder para entrar na sua casa. O inimigo não vai ter poder, assim como teve poder sobre essa família aqui, ó, que tornou esse rapaz possesso. Ele não vai ter poder para entrar na adolescência, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Não vai ter poder, porque a sua casa estará revestida da presença de Deus. Revista a sua casa hoje. Comece a orar na sua casa hoje, em cada cômodo. Ore, apresente. Se tiver óleo ungido, unge a sua casa. Consagre a sua casa. Consagre a sua família. Consagre tudo que você tem a Deus. Gente, o mundo espiritual não está brincando. Vai acontecer muitas coisas ainda, muitos sinais ainda, de que o mundo espiritual ele é mais real do que a gente imagina. Por isso, nós precisamos ficar vigilantes. Essa é a palavra para você hoje. Consagre a sua casa. Ore. E Deus vai agir dentro da sua casa. Comece a chamar a presença de Deus. Invoque o Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem sobre a minha casa. Vem sobre o meu lar. Traga paz, traga alegria, traga a tua presença. E você vai ver aquele peso, aquela opressão, aquele sentimento de abatimento vai cair por terra. E você precisa fazer isso todos os dias. Em nome de Jesus. Muito obrigada por assistir. Comenta aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência que você sentiu que era uma opressão espiritual que estava agindo dentro da sua casa. Compartilhe aqui conosco as suas experiências. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.